A gente, quando faz uma escolha, a gente está fazendo renúncias. Tá? Todas as escolhas envolvem renúncias. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelas consequências das nossas escolhas. Mas quando isso fica pesado, a reação mais comum é atribuir a responsabilidade para outra pessoa. Foi você que me fez fazer isso. Foi por causa dela que eu fiz essa escolha. Não. A gente fez as escolhas por nossa causa. Aí nós somos responsáveis por elas. Vamos falar melhor de escolhas, então. Uma escolha muito difícil é a escolha da profissão. Claro. Para os jovens, hoje em dia, você com 17 anos, às vezes até antes, você está escolhendo a sua profissão e o que será, em princípio, em teoria, o seu caminho para o resto da vida, o seu caminho profissional para o resto da vida. Mais do que nunca, eu acho, existe essa dicotomia entre o ser e o ter, né? Você tem as profissões que dão mais dinheiro, as profissões do mercado, as profissões que estão em alta, muitas vezes não são o que você gosta de fazer. Claro. Como é que o jovem enfrenta isso hoje em dia? É um dilema tenebroso, tá? Porque não é só o jovem que enfrenta sozinho esse dilema, tem uma família aí em torno dessa história que muitas vezes faz bastante pressão com relação às escolhas. E eu acho, então, é preciso se posicionar de várias formas. Está cada vez mais comum essa questão de que a gente não vai trabalhar a vida inteira na primeira profissão que escolhe. O que acontece hoje no dilema do jovem? A multiplicidade de escolhas é gigantesca. Surgiram várias novas profissões e especializações, isso e aquilo. Achar que pode escolher alguma coisa definitiva aos 17 anos é apavorante. Quer dizer, não é só uma questão de maturidade do jovem, é uma questão da característica do mercado de trabalho hoje. Claro, é um mercado de trabalho com uma ampla gama de opções e um mercado de trabalho imprevisível também. Porque, por exemplo, quando eu me formei, no princípio de 1970, era assim meio que garantido que eu terminaria a faculdade e teria um emprego, um trabalho. Hoje as pessoas se formam e não têm garantia alguma de conseguir um trabalho dentro da área que se formou. A gente está vivendo uma realidade de mundo com instabilidade, com imprevisibilidade e com uma rápida mutação. Então, em primeiro lugar, a escolha não é definitiva. Muitos jovens começam a universidade e não terminam aquela e passam para outra. Ou terminam aquela e acham que não vão trabalhar naquilo, ou querem, mas não conseguem. A outra questão também é a própria história da universidade. Nem todas as pessoas precisam fazer um curso universitário. E as famílias precisam entender um pouco melhor essa história. Porque há uma demanda enorme de mercado por profissões de nível técnico. Então, se há essa abertura, né, muita gente vai se realizar profissionalmente e pessoalmente tendo um trabalho de nível técnico e não um trabalho universitário. Mais do que fazer uma faculdade hoje em dia. Exatamente. Então, agora, são vários critérios que precisam ser revistos pelas famílias e pelos jovens com relação a essa questão. Qual é o peso da família na escolha da carreira do jovem? Depende da influência, né, dessa família sobre esse jovem. Porque se há pessoas, mesmo na adolescência, elas têm assim, eu quero ser isto. Tem gente que já, desde criança, já tem um caminho traçado. E quando as famílias concordam, tudo bem, mas isso não vai dar dinheiro para você, como é que você vai se sustentar? Claro que as famílias temem que esse jovem, ao escolher um trabalho através do qual ele não possa se sustentar, que esse jovem vai ficar sendo sustentado por esses pais até esses pais ficarem idosos e depois. Claro que isso assusta. É uma preocupação bastante compreensível, né? Claro, mas, por outro lado, existe a questão da escolha e das renúncias e de assumir as consequências da escolha. O jovem que diz assim, eu quero ser por esse caminho, não vai me remunerar muito bem, mas eu acho que eu vou me realizar aqui. Então, ele vai optar também por um estilo de vida mais simples, de baixo consumo, onde ele vai poder viver mais com menos. E a escola? A escola tem a obrigação de orientar? A escola, a parceria família-escola é imprescindível. Infelizmente, nem sempre ela acontece da maneira como precisaria acontecer. Mas a escola também, muitas vezes, tem essa questão da orientação sobre o mercado de trabalho, da profissão, e isso dá alguma luz sobre essa questão das escolhas.
Maria Tereza, e quem já está mais ou menos no meio da carreira, no meio de uma vida profissional, de repente se depara com aquela questão do sucesso versus realização. Ela quer, por exemplo, mudar, ou porque não tem um sucesso financeiro que esperava, ou porque tem, mas não tem a realização que esperava e quer mudar de carreira. O que tem que ser levado em consideração aí? Quantas vezes isso acontece? Você deve atender muita gente no consultório com essa questão, né? Eu vejo isso, porque no meu trabalho como palestrante, eu converso com centenas de pessoas e escuto essas histórias com uma frequência impressionante. Mudança de rumo, novos projetos de vida. E eu acho isso ótimo, na verdade, né? Porque não só pessoas que, por exemplo, se aposentaram naquele caminho que escolheram, mas não querem parar de trabalhar. Ainda sentem que estão cheios de vitalidade e tudo mais. E aí mudam radicalmente. Deixa de fazer X e vai fazer B. Vai para o outro lado, né? E se realizam aí, descobrem outras possibilidades. A gente não dá para uma coisa só, né? A gente tem talentos para mais de um caminho. Então, muitas vezes, a gente passa um determinado tempo na nossa vida num determinado caminho, depois decide mudar de rumo e se prepara para esse novo rumo, seja após a aposentadoria ou seja no meio da estrada. No meio da estrada. Né? Eu acho que é uma escolha interessante também. Essas mudanças estão sendo mais comuns agora do que antes? Muito mais comuns, até porque nós estamos vivendo um tempo maior, com boa qualidade de vida, né, em condições satisfatórias, né? E também porque a gente vive também no mercado de muita oscilação. Então, essa mudança de rumo é uma mudança cada vez mais frequente, eu diria. Maria Tereza, muito obrigada pela sua presença aqui, foi ótimo. Muito obrigada para vocês também.